Fala pessoal, aqui é o Bruno, guitarra do Enrasa. Bom, tô aqui para seguir com a nossa corrente, né? Por que eu tô falando corrente? Bom, como você já deve ter notado, a gente tá fazendo uma série de vídeos aí explicando como é nosso cotidiano de banda, né? Primeiro veio o Robin falando um pouco de monitoração em ensaios e em shows e equipamentos e tudo mais. A Stephanie falou um pouco da nossa agenda, do que a gente tinha programado para esse ano. A gente está tendo que replanejar por conta, né, desses problemas com a pandemia. E, bom, aí passaram para mim a bola de falar um pouco sobre como funciona o meu processo de composição para aplicar certas ideias em músicas, né? Por exemplo, onde tá a moto? Por exemplo, as músicas do Enrasa, quando eu entrei, já estavam prontas, né? Eu sou um membro mais novo, acabei entrando, né, recentemente e comecei a aplicar certas ideias que eu fui ouvindo, o som da banda e tudo mais, e já fui incrementando as ideias que eu tive. E vou explicar mais ou menos como que funciona pra mim de um princípio básico. Isso não é regra, eu não vou falar nada de técnica aqui, tá? Não sou professor nem nada, mas eu vou explicar mais ou menos como que funciona pra mim, como que eu consigo desenvolver as ideias, né? A partir de um riff que alguém traz, ou tem uma ideia assim assado, queria uma coisa assim. Então, vou começar de um princípio aqui que eu gosto bastante. Bom, tô falando bom demais. Chega um amigo seu, né, de banda, um coleguinha seu de banda, e fala: eu tenho um riff bacana, a gente podia usar. Fala: legal, toca aí, né? O que você vai fazer? Você vai ouvir o riff do cara e vai aprender, né? Eu acho que é um mínimo. Toca aí. Vai escutar, né? Bom, legal. Você já aprendeu a tocar o riff e tudo mais. Só que aí você não tem uma ideia, né? Pra mim, parte de um princípio meio básico, né? Tipo, quando alguém chega com uma ideia, uma tonalidade ali, pesada ali embaixo, aqui a afinação tá em Ré. Se eu tenho Ré aqui, eu também tenho um Ré lá em cima, né? É um princípio oitavado. Então, o que eu posso fazer? Vou aplicar esse mesmo riff oitavado. Pode parecer bobo, mas a maioria das bandas faz riff oitavado, e isso não é segredo pra ninguém, né? Então, beleza, eu desenvolvi, tá bobo ainda, né? Tipo, eu tô seguindo a música, tá a mesma coisa, não tô sentindo diferença. Mas aí é que tá, eu tenho essa sequência de notas, eu não preciso necessariamente respeitar essa sequência. Tudo bem, um pouco de conhecimento harmônico é muito bom, né? Conhecer um pouco de harmonia, técnica e tudo mais. E recomendo todo mundo buscar isso. Mas eu posso experimentar algumas coisas ali e tentar alternar. Então, a partir daquilo que eu criei, eu vou alternando. Vocês viram que eu adicionei uma notinha a mais ali, né? Que eu dei uma sétima ali no finalzinho, né? Porque aqui tá em Ré. E aqui eu joguei pro um Dó no meio do negócio, e nem tinha um Dó no riff principal. Então, eu fui ousado, né? Colocar esse Dó.
Não, ele faz parte ali da harmonia. Coloquei ele ali, funcionou perfeitamente. Mas beleza. Aqui o riff ainda tá basicão. E tipo, o que eu posso mais desenvolver de ideia? Mas aí que tá, de acordo com o que você vai ouvindo e que você vai agregando pro seu som, né? De inspiração, de referências de bandas que você escuta e tudo mais. Então, acaba vindo mais ideias, né? Por isso que é importante a gente nunca deixar de buscar escutar assim novos sons, novas bandas, mesmo que seja um estilo assim que você ainda não gosta, né? Mas é sempre bom buscar. Bom, voltando pro som. Se aqui eu já tenho a oitava, aqui é uma, né? É a oitava dessa. E essa é a oitava dessa, né? No caso a Ré da terceira corda e a Ré da quinta corda, né? Não vou falar em casas porque, tipo, como eu tô numa afinação diferente do padrão, não faz diferença. Mas então, aqui eu tô usando o mesmo princípio, né? Eu tô oitavando. Então, se aqui é Ré também. E a partir daqui eu também consigo, a partir do mesmo princípio, eu posso até, ao invés de seguir ali muito no mesmo paletado, eu posso viajar um pouco e fazer um paletado mais alternado. Eu nem tô alternando todas as notas. A partir daqui eu vou viajando. Vai subindo. E aqui eu tô experimentando várias coisas, né, de referência que eu vou tendo. Você vê que aqui eu ainda não tenho o lick certo, não descobri ainda o que eu quero. Mas eu já tenho ideias que vão além daquela ideia que eu tive lá atrás. Então, eu já fui além do que eu achei que não desse pra ir, entendeu? Eu falo, nossa, mas isso com um princípio de só oitavar. Sim, entendeu? Porque eu acho que dá pra desenvolver várias ideias aqui. E aí, conforme que você vai ouvindo, você pode pegar várias referências de técnicas, às vezes, que você gosta, tipo pedal point, e ir colocando. Sobe. É importante você tentar cantar suas ideias. Isso eu esqueci de falar. Eu costumo ter um lance meio louco de cantar algumas ideias que eu tenho. Tipo, tô lá viajando, ouvindo o riff assim, eu começo a cantar as ideias. Tipo, lá, 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 e fico viajando. Esse é um vício já que eu tenho de anos, né? Pra poder aplicar algumas ideias que eu tenho em músicas, né? Bom, enfim. Eu não vou, que nem eu falei, eu não vou entrar em detalhe técnico de nada assim. Só recomendo que todo mundo estude, tá? Eu também estudo ainda, porque eu não sou nenhum músico virtuoso. Mas a gente tá. Inclusive os virtuosos nunca param de estudar, né? Então e além de estudar, a gente tem sempre que agregar coisas, né? Tipo, então, nunca parar de ouvir músicas e nunca deixar de buscar coisas novas, né?
Digo não parar de ouvir porque você tem que ter uma rotina, pelo menos para quem compõe, quem é músico normalmente, tem que escutar um som, né? Tem que, pelo menos um dia assim, nem que seja 10 minutos, ouvir alguma coisa assim, porque é o seu alimento, né? O músico é o alimento do músico, né? Então não tem como ele viver sem aquilo, né? Bom, sem falar muito mais delongas aí, quero agradecer a atenção de todos aí, pela disposição e nos vemos na próxima.